Resenha 1, filme 1. O filme que eu escolhi para resenha 1 foi o filme Chamado de Emergência. E por que o filme Chamado de Emergência? Primeiro, porque é um filme de baixo grau de complexidade, então não precisa de muito corpo teórico, né, para você interpretar. E segundo, porque eu precisava começar com um filme, então eu escolhi esse, né? Eu não vou falar aquela chatice de atrizes, atores, diretores, né? Que os críticos adoram ir falar. Eu só vou falar de uma atriz específica, só para termos mesmo de curiosidade, que é a Abigail Breslin. A Abigail Breslin é uma atriz que já tinha feito um filme que foi bastante premiado, chamado de Pequena Miss Sunshine. E nesse filme você vê ela com uma roupagem bem mais adulta, né? Ela é em outra época da vida dela e atualmente ela tá bem mais adulta ainda, né? Então é uma atriz ali que eu gosto bastante dos trabalhos dela. E também ela fez um outro filme também que eu gostei bastante, que chamava O Jogo da Morte, né? Que fazia ali uma relação com xadrez. E, enfim, é uma atriz ali que eu gosto bastante do trabalho dela. Referente aos críticos, né? Só para não deixar passar, eu acho os críticos chatos do caramba, né? Não é essa a proposta do canal, a proposta não é ficar fazendo aquelas críticas chatas, e sim olhar o filme de uma maneira bem pessoal mesmo, e não ficar criticando tanto, né? Uma coisa que eu acho bem legal dos críticos é que eles têm uma visão bem própria sobre o filme, né? Consegue ver coisas ali que o público normal não consegue, mas na maioria das vezes eles estragam, né? Sendo chatos aí, né? E não é isso que eu quero trazer aqui, tá? Bom, então do que vai falar a história do filme, né? A história do filme ela vai acompanhar uma atendente do 911. Então, em primeiro lugar, né, o que é esse 911? Né? Então, aqui no Brasil a gente tem o 190. E o que é o 190? Né? Então, o 190 é basicamente uma central onde vão ficar pessoas, atendentes, que vão receber telefonemas de pessoas que estão em perigo. Então, se tem um cara lá na sua janela, né? Você tá lá sentado vendo essa resenha aqui. Aí tem um cara lá na sua janela lá, e aí você fica olhando lá o cara te observando. Você fala, opa, né? O que esse cara tá aqui me olhando? Aí você liga lá para um 90 e fala, ó, tem um cara aqui na minha janela e eu não sei, né, o que ele quer. Aí o que a atendente vai fazer? Vai repassar, né, o seu pedido para, no caso, a polícia, para ir até lá verificar o que está acontecendo, né? O que aquele maluco está fazendo lá na sua casa. Mas o 91 ele não vai repassar só para a polícia, né? No caso, o 90, perdão. O 90 não vai repassar só para a polícia, né? As emergências. Se tem um cara lá em cima lá de um prédio, por exemplo, e precisa fazer um resgate, aquela ligação vai ser repassada para os bombeiros, né? Se tiver uma onça andando no meio da rua, aquela ligação vai ser repassada para o controle de animais. Então, o que é essa central aqui no Brasil do 190? É basicamente uma central mesmo que vai servir de ponte de comunicação entre quem está em emergência e quem vai atender essa emergência, né? No caso, as autoridades, polícia, bombeiros, controle de animais, enfim. E então, o que é esse 91? Né? O 91 é o equivalente ao 190 aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Né? Então, se tem uma onça lá andando na rua nos Estados Unidos, o cara não vai ligar para o 90, né? Ele vai ligar para o 91. O cara lá na janela do americano, ele não vai ligar para o 190, né? Ele vai ligar para o 91. Então, o 91 é o quê? É o equivalente a 190 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E tem inclusive uma série, né, que saiu, americana,
chama 911, que retrata basicamente esse processo, né? A vítima liga, chega lá na central do 911 e a partir da central do 911 essa ligação é repassada para as autoridades competentes, né? Bombeiro, polícia, controle de animais, enfim, né? Para quem for resolver o problema. Bom, e o que é a história então, né? A história do filme chamado de Emergência vai acompanhar uma dessas atendentes do 911, que vai ser uma das protagonistas ao lado exatamente da Abigail Breslin. E essa atendente, ela se chama Jordan, e ela tá lá, né, de boa, lá na rotina dela, né? Inclusive tem um trecho que ela dá um intervalo lá das ligações, né, que ela estava recebendo as ligações. E aí ela volta lá para sentar na mesinha dela. E aí uma colega lá pergunta, qual que é o código aí do esfaqueamento múltiplo, né? Aí ela fala lá, o código tal. E aí na maior naturalidade, né? Tranquilo, ela senta lá tal. Só que aí tem um determinado momento que ela vai receber uma ligação de uma menina que se chama, deixa eu ver aqui, que se chama Lea Templeton. E a Lea Templeton, ela fala que exatamente tem um cara tentando entrar na casa dela, né? Então ela liga lá e fala, tem um cara aqui entrando na minha casa. E aí a Jordan, ela vai orientar a Lea para tentar fugir desse cara, que tem o objetivo de sequestrar essa garota. Então ela orienta, e nessa parte do filme ela orienta muito bem a garota, né? Ela fala assim, e essa parte dela falando não aparece, né? Só aparece a menina agindo lá depois de falar com ela. Fala assim, você vai até a janela, você vai abrir a janela, você vai jogar os seus sapatos pela janela e você vai entrar embaixo da cama e você vai ficar lá, né? Para o cara lá que entrou na casa dela pensar que ela tinha fugido pela janela, né? E sair da casa e tentar ir procurar e aí ganhar tempo para a polícia ir até lá. Só que tudo, né, corre conforme a Jordan previa ali, menos que a menina falaria, né? Então o cara entra no quarto, vê a janela aberta, vê o sapato lá fora e sai do quarto, né? Aí assim que o cara sai do quarto, a menina começa a falar lá, né, com a Jordan no telefone, não é sussurrar não, começa a falar alto, né? E aí o cara volta e pega ela. E aí passa um tempinho ali, né? E aí a menina é encontrada morta num aterro, uma espécie de aterro ali. E isso traumatiza demais a Jordan. E aí ela fica ali um período afastada, né? Não mostra se ela fica afastada, né? Só mostra depois de 6 meses ela em outro cargo, né? Ela não estava mais como atendente, ela estava dando aulas para novos atendentes, né? Do que seria ali da central, né, de atendimento. E ela tomando remédios, enfim, né, dando esses treinamentos, e ela não atuava mais ali na área de atendimentos, né? Isso foi bem marcante para Jordan. E aqui eu vou abrir um parênteses, né, sobre um termo que eles usam no filme que eu achei bem interessante, que é o termo colmeia, para se referir àquele local onde as atendentes ficavam, né, recebendo as ligações. É um termo bem interessante, né, porque realmente é ali que acontece grande parte do trabalho, né, essa parte intermediária entre a vítima e quem vai ajudar, né? Então é um termo bem interessante. Bom, então a Jordan, né, ela não estava mais trabalhando lá como atendente e ela estava dando aula para os novos atendentes. E aí um belo dia, né, ela está lá andando pela colmeia, né, com os seus alunos. E aí do lado dela uma atendente que foi recentemente promovida para poder receber as ligações, recebe uma ligação lá
E aí ela fica meio perdida ali, né, recebendo aquela ligação, porque ela era nova. E aí a Jordan resolve pegar o telefone e assumir ali a ligação. E o que estava acontecendo ali, né? Era outra menina que tinha sido sequestrada em um shopping. E essa menina é interpretada pela Abigail Breslin, a personagem de Casey Wilson, né? Então essa garota ela tinha sido sequestrada e ela estava no porta-malas de um carro, ligando no celular descartável para o 911, né? E a Jordan tá lá falando com ela. Nessa parte também é bem interessante porque a Jordan orienta a Casey a chutar a lanterna traseira do veículo e jogar tinta, já que no porta-mala tinha tinta, né? Tinha várias coisas lá no porta-malas. E ela orienta, ó, você chuta a lanterna traseira, joga a tinta pela lanterna traseira, pelo buraco que fica ali. E aí os carros, né, que passar em volta vão ver, né? Vão achar estranho aquilo lá e vão ligar pra gente aqui. E aí realmente acontece isso, né? Um cara lá liga para eles. Na verdade, um cara tenta ligar, né, para eles. Mas aí o cara lá, o sequestrador, acaba matando ele. E, e ele fica lá no porta-malas, né, com ela e tal. E aí tem um momento que corta a ligação, né, e ela realmente é sequestrada por esse cara lá. Pra fechar essa parte, né, depois eu vou falar do final, então quem já assistiu o filme e não ligar para spoiler, pode continuar vendo o vídeo. Mas para fechar essa parte, né, quem ainda não viu o filme e vai querer assistir antes de ver onde eu falo do final e comento o final, vá assistir o filme então e depois retorne aqui para ver o final. Mas para fechar então, né, para quem não for ver agora o final, enfim, é um filme com baixo grau de complexidade, como eu falei, mas é um bom filme, um filme de ação, é um filme com nível intermediário ali, né, de suspense, enfim, não é um grande filme de suspense também, mas é um bom filme. E, enfim, para passar o tempo aí eu recomendo, ok? Então vá lá, assista o filme e depois volte para ver o final. Então, o que acontece no final, né? A ligação é cortada e a Jordan ela fica bem tensa ali, né? O que teria acontecido? Porque o sequestrador mataria também essa outra menina, assim como fez com a primeira, né? E é legal a parte que ela chega na certeza, né, de que é o mesmo cara que sequestrou a primeira vítima. Como que ela faz isso? Quando a Lea Templeton é sequestrada, tem uma parte que a Jordan fala com o sequestrador e ele fala, ó, ela fala pra ele, né, ó, desista disso, não leva ela, né, dá pra você desistir ainda. E ele fala, ó, já está feito, e desliga o telefone. E depois também tem um momento em que ela consegue falar com o sequestrador da segunda vítima, que é a Casey Wilson. E aí ele fala a mesma coisa também, né, já está feito. Então ela chega à conclusão que é o mesmo cara. Então ela fica desesperada porque a primeira vítima morreu e possivelmente a segunda também vai morrer. E aí ela fica desesperada, né? E enfim. E aí a polícia consegue descobrir quem que é o sequestrador a partir de uma digital que ele deixa em um frasco de clorofórmio no momento em que ele mata aquela pessoa que tenta ligar pro 911, né? Que ele percebe, né, que a tinta está escorrendo do porta-malas e liga pro 911, né, tenta ligar e morre. E ali naquela luta ele deixa cair um frasco e a digital dele fica ali. E aí o sequestrador é identificado, só que não é identificado o local para onde ele levou a vítima. E a polícia chega também numa casa ali que ele tinha no campo,
Só que eles reviram ali e não acham nada, né? Então a Jordan ali, ela está desesperada e ela resolve ir até o local para conferir de perto, né? Essa casa de campo. E ela acha ali naquela casa de campo um celular pisoteado, aquele celular descartável que a vítima usou para falar com ela. E ali perto ela acha um compartimento secreto que dava para o subsolo. Então ela desce lá para o subsolo e aí tem uma parte de luta, né, física com o sequestrador. E aí ali dentro daquela cena é revelada a possível motivação do sequestrador. Não é possível porque não fica claro por que ele sequestra as pessoas. Ali mostra uma foto dele com uma pessoa que tinha câncer na época, que ele era adolescente. E aí aquela pessoa, aquela mulher que estava na foto com ele, possivelmente morreu de câncer. E aí ele obsessivamente tenta achar mulheres parecidas com ela, que eram loiras também, assim como a mulher dele, né, a namorada, enfim, era na época. E ele tenta achar mulheres parecidas e escalpela elas, né? Tira o cabelo para tentar ter recordações da antiga namorada dele. Mas isso não fica bem explícito. É só algumas nuances que aparecem ali no filme. Também se descobre que ele era técnico em medicina, né? Então ele tinha um domínio ali dos compostos químicos. Ele usa óxido nítrico, né? Para dopar a Casey. Usa cloroformo, enfim. Então se descobre que ele era técnico em medicina e, portanto, ele tinha domínio. E o final, o que acontece, né? Depois daquela luta física entre a Jordan, entre ele e a Casey, elas acabam conseguindo prender ele, né? No local em que a Casey estava presa, numa cadeira amarrada, e falam assim, ó, agora a gente vai sair, vai falar para a polícia que a gente se encontrou na floresta e que você sumiu. E aí deixa ele amarrado e fala a frase assim, já está feito, que é a frase que ele tinha falado lá nas duas vezes que ele sequestrou as vítimas, né? E deixa ele lá e ele fica xingando, mas aí a porta se fecha e acaba o filme. E é esse o final, né? Um final meio clichê aí de suspense. Mas no final, como eu disse, é um bom filme e vale aí 1 horinha, 1 hora e 45 que tem a duração do filme, ok? Bom, então essa foi a resenha. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.